Olá, começa agora o programa 6 Minutos. O nosso convidado de hoje, Antônio Hamilton da Cunha Júnior, que é especializado na área de direito bancário e empresarial. Do que se trata o direito bancário e empresarial? Direito empresarial é um ramo específico do direito que trata justamente das questões empresariais, dos negócios empresariais, dos contratos empresariais, ou seja, tudo que envolve a parte jurídica dos contratos firmados entre empresários, bancos, empresas em geral. O senhor é de Goiânia. Como é que o senhor vê o direito bancário e empresarial aqui em Mato Grosso? Apesar de Cuiabá ser servida de grandes profissionais, de grandes escritórios, de grandes bancas de advocacia, nessa área específica do direito bancário e do direito empresarial, realmente ainda os empresários, os produtores rurais, eles não têm um grande conhecimento em relação aos seus direitos de discussão desses contratos. É possível contestar um contrato que foi assinado pelo seu cliente? Sim, é possível. Por quê? Os contratos bancários são considerados juridicamente contratos de adesão. Os contratos de adesão são os contratos que as pessoas que aderem, principalmente o consumidor, não têm a oportunidade de discutir essas cláusulas, ou seja, eles assinam o contrato sem a oportunidade de discutir o próprio conteúdo do contrato. Por exemplo, a pessoa não conseguiu pagar o cartão de crédito, aí vieram os juros. É possível discutir isso? Não só nos contratos de cartão de crédito, mas nos contratos de financiamento em geral, todas as cláusulas podem ser discutidas, principalmente se este contrato encontra-se no inadimplemento, ou seja, se o contratante, o cliente, não conseguiu pagar ou honrar por algum motivo alheio à sua vontade com as parcelas daquele contrato. Com o inadimplemento, o banco geralmente cobra juros abusivos, cobra juros extorsivos, multas, taxas, ou seja, o próprio banco torna impagável aquela dívida. Mas se o cliente não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, ele vai ter dinheiro para pagar um advogado? Sim, geralmente essas ações, quando se discute essas ações são discutidas nas chamadas ações de êxito, ou seja, o cliente realmente só vai pagar para o advogado sobre a economia que ele conseguir, sobre o sucesso da demanda. Qual é o momento certo que a pessoa deve procurar um advogado? Geralmente as pessoas já procuram uma ajuda ou uma assessoria de um advogado quando eles chegam à conclusão, de maneira concreta, que a dívida tornou-se impagável e que o agente financeiro, o banco ou a financeira, está ameaçando de executar essa dívida e principalmente está ameaçando de maneira também efetiva, literalmente tomar o patrimônio garantidor desses contratos. E quando a questão é a dívida da casa própria, como é que fica? No caso específico dos contratos de financiamento habitacionais, há de se fazer uma análise minuciosa em relação a cada caso concreto, pois dependendo do contrato, os juros aplicados no contrato são juros subsidiados, ou seja, este contrato ele tornou-se um contrato oneroso não pelas taxas cobradas, mas sim pelo prazo do próprio contrato, 20 anos, 30 anos. Geralmente, o que leva uma pessoa a não honrar seus contratos? Como você mesmo diz, geralmente as pessoas quando contratam com uma instituição financeira, quando tomam um recurso, elas sempre levam em conta situações de normalidade, ou seja, que elas vão conseguir honrar os seus compromissos, que a sua atividade econômica, a sua atividade produtiva realmente vai dar o resultado que ela está esperando. E às vezes as coisas não ocorrem dessa maneira, não é? Às vezes ocorrem fatos imprevisíveis, fatos alheios à própria vontade. A pessoa pode perder o seu emprego, o produtor rural pode ter um problema climático, não é? Pode haver, por exemplo, no caso específico dos produtores rurais, pode haver um problema de importação, de exportação, mercado internacional. Isso influi diretamente na própria capacidade de pagamento das pessoas, não é? É a chamada imprevisibilidade, que inclusive é prevista em norma, não é? As ações de discussão de contratos bancários, elas dão a oportunidade de que se alegue o quê? A imprevisibilidade, fatos alheios à própria vontade, o que é bem diferente de má-fé. Na opinião do senhor, qual que é o papel do judiciário na resolução desse tipo de litígio? O papel do judiciário é fundamental na resolução desses litígios bancários. Por quê? Porque nós acreditamos que o judiciário,
através das pessoas, dos profissionais que o compõem, não podem fechar os olhos de maneira alguma para uma relação contratual tão desequilibrada. Se você for analisar uma taxa de juros de um cheque especial que chega a 178% ao ano, de um cartão de crédito que chega a 244% ao ano, realmente é uma relação abusiva, é uma relação ilegal, não é? É uma relação desequilibrada. Então, o que se busca quando se ingressa com o processo é justamente que o judiciário equilibre as relações contratuais. Ele reduza realmente essa relação a um patamar de justeza, de equilíbrio. Aqui em Mato Grosso existem 2 varas na área bancária. Isso facilita para o advogado? Sem dúvida nenhuma, o Mato Grosso, com a criação por parte do Tribunal das Varas especializadas em direito bancário, ele está à frente de todos os estados da federação. Por quê? Justamente porque a partir do momento que você tem varas especializadas nesse tipo de direito, você vai ter uma resposta mais rápida, uma resposta mais equilibrada e mais eficiente na resolução desses litígios. Para finalizar, a pessoa que está endividada tem algum tipo de problema contratual. Onde ela pode buscar informações? Sim, nós temos um site, né, onde todas as explicações necessárias já são fornecidas, que é o www.cunhajunior.adv.br. Muito obrigada. E o programa 6 Minutos termina aqui. Até a próxima edição.